Vamos falar de coisa séria? Vamos nessa, vamos falar do Galo. Porque neste domingão a gente segue aguardando, né, João Vitor Xavier? A definição do treinador do Atlético para a temporada 2025. Boa tarde para você, para a Nath, para quem nos acompanha aqui no Bastidores. E o Atlético ontem, a notícia, né, que foi apurada pelo Henrique André e também pelo Paulo Azeredo, de que o Luiz Castro não vem mais pro Atlético. A negociação não avançou, muito em virtude dessa multa rescisória altíssima do Luiz Castro com o Al Nassr. Afinal de contas, né, 7 milhões de euros, quase 44 milhões de reais que o Luiz Castro recebe do Al Nassr até o meio do ano que vem, por conta dessa rescisão de contrato dele com o clube saudita, ficaria difícil pagar. E é realmente um valor muito alto, gente. Para um treinador, essa grana você pode investir num jogador de qualidade para trazer para o elenco. Isso posto, surgiu o nome do Pedro Caixinha. E em apuração agora à tarde, com alguns colegas da imprensa gaúcha, o pessoal da RBS, também o pessoal do Zero Hora, conversei com alguns colegas que cobrem o Grêmio de Futebol porto-alegrense, e a situação é a seguinte, né? O Caixinha, ele teria conversado com o Grêmio na semana passada, teria acertado tudo verbalmente com o Grêmio na quarta-feira passada. O Grêmio mandou o contrato na quinta-feira pro Caixinha. Na sexta, ele fez novas exigências e até agora não assinou o contrato com o Grêmio. Se o Atlético procurou o Caixinha nesse período para fazer uma proposta, talvez vendo que poderia dar errado com o Luiz Castro, a gente não sabe, nem os colegas lá da Rádio Gaúcha. Mas fato é que o Caixinha surgiu no radar do Grêmio e até agora não foi anunciado pelo Clube Gaúcho. Olha só, vamos começar pelo caso do Luiz Castro. É bom destacar que em nenhum momento a diretoria do Atlético veio a público dizer o seguinte: olha, o Luiz Castro fechou, nós contratamos o Luiz Castro é o técnico do Atlético. Gerou uma frustração grande no torcedor, mas toda a notícia do Luiz Castro foi uma notícia que foi apurada pela imprensa, pela Itatiaia, por outros veículos que apuraram. Agora, a diretoria do Atlético, ninguém pode dizer o seguinte: pô, por que a diretoria do Atlético criou a expectativa? Não. Isso até tem que se destacar, a diretoria do Atlético está muito calada no momento, está trabalhando em muito silêncio. O que eu consegui apurar de ontem para hoje foi o seguinte: o Luiz Castro conversou com a diretoria do Atlético, teve 5 reuniões, soube até de uma reunião que ele teve com o alto comando do Atlético, uma reunião que durou mais de 1h30, discutindo elenco, discutindo nomes, apresentando possibilidades. E ele, Luiz Castro, havia dito ao Atlético o seguinte: a minha questão contratual eu vou resolver com o Al Nassr. Eu vou resolver. O Atlético e o Luiz Castro começaram a trocar documentos para formatação do contrato. Na hora de assinar o contrato, volta o Luiz Castro e diz o seguinte: olha, deu ruim, eu não consegui resolver, eles não querem me liberar, eu preciso que o Atlético pague a minha liberação. O Atlético falou: mas não tem condição, não foi o que você tratou conosco, não foi o que você discutiu conosco, não vão botar mais 50 milhões de reais na roda nesse momento. E aí, o negócio foi interrompido e foi encerrado. Sinceramente, eu não vejo algo que se possa criticar da diretoria do Atlético nesse caso. O Atlético tentou contratar, procurou o cara fala que ele vai resolver a questão da multa contratual dele. O Atlético não divulgou, não gerou uma expectativa no torcedor. No final das contas, o cara fala que não pode, que não conseguiu resolver o problema. O que o Atlético vai fazer? Tirar 50 milhões do bolso para pagar por uma antecipação de contrato de 6 meses com o técnico? Não vejo sentido nenhum nisso. E é muito dinheiro, né, Nath? Você pensar também que isso pode ser investido de outras formas no time. Então realmente ficou muito caro, né? Bastante oneroso você ter que arcar com quase 50 milhões de reais da noite pro dia. Tem uma nova informação antes, Nath. A apuração da Itatiaia também conversou com o Jorge Baidec. Ele é o intermediário da negociação do Caixinha com o Grêmio. Ele disse que acredita que o Caixinha fechará com o Grêmio, que é uma questão de tempo dele não ter assinado esse contrato ainda com o Grêmio. Portanto, o intermediário da negociação disse a reportagem da Itatiaia que acredita que o Caixinha sim vai honrar a palavra dele, vai fechar realmente com o imortal tricolor, com o Grêmio. Ô Nath, de toda maneira, aparteando a questão do que o Atlético poderia ter feito para o que foi o desfecho,
do ponto de vista técnico da qualidade, eu lamento o Luiz Castro não ter vindo, porque é um bom treinador e poderia dar uma grande colaboração ao Atlético. Eu acho que a gente pode dividir essa história em alguns pontos. João, ponto 1. O Luiz Castro é um treinador melhor do que o Caixinha. Então, se o Atlético não pôde trazer o Luiz Castro e tiver que optar pelo Caixinha, o Caixinha não é um treinador ruim, mas o Luiz Castro seria uma opção melhor. Então, se lamenta que o negócio não tenha funcionado. Existe um outro ponto que é preciso ser dito. À medida em que o Atlético não consegue resolver o problema treinador, o seu planejamento para o ano de 2025 fica muito atrasado. Então a gente estava comemorando ontem aqui no Rádio Esportes que essa novela parecia estar caminhando para um final feliz, e aí à medida em que o treinador se resolvia, o planejamento iria ter prosseguimento. Se não tem o treinador, o planejamento, por mais que o Atlético esteja trabalhando nele internamente, é preciso a figura do técnico, né, para indicação dos atletas, para analisar características, para que se atue também com mais assertividade no mercado, porque o futebol é muito caro, não dá para ficar gastando dinheiro à torto e direito. Então é preciso ir com muita assertividade, saber quem contratar, e o papel do técnico nesse processo é fundamental. Eu respeito muito a sua opinião, João, e entendo o que você disse, de que o Atlético não anunciou que o Luiz Castro estivesse contratado, de que o Atlético não disse em nenhum momento que o Luiz Castro estivesse contratado. Só que nós estamos aqui há vários dias falando dessas reuniões do Galo com o Luiz Castro. Nós noticiamos, inclusive, de que o Luiz Castro teria feito algumas exigências, que o Galo teria voltado atrás, acatado essas exigências, feito uma contraproposta. Se chegou nesse nível de negociação, por que antes disso tudo o Atlético não se resguardou e falou assim: olha, vai lá e resolve a sua questão primeiro. Quando você estiver liberado... Só depende dele. Só uma parte que não depende do Atlético. Mas o Atlético chegou a aceitar as exigências sem saber se ele estaria livre no mercado? O Atlético sentou com o técnico para contratar esse técnico. Discutiu com o técnico as condições dele, Atlético e técnico. Agora, a liberação dele num contrato que diz respeito só a ele, só cabe a ele. O Atlético não tem como interferir num contrato do Luiz Castro com o Al Nassr. O Luiz Castro se colocou disponível para negociar com o Atlético. Se tem um erro nessa questão, Nath, eu sei que tá muito fácil hoje em dia, tá na moda bater no Atlético, né? O Atlético não, mas essa não é a minha intenção. O Atlético virou a geni do futebol brasileiro nos últimos 15 dias, 20 dias, depois que perdeu as duas finais e depois que quase caiu para a Série B. Então, tá muito fácil bater no Atlético hoje em dia. Agora, tem que separar as coisas. Uma coisa é o Atlético sentar com um profissional e falar assim: profissional, eu quero te contratar. Você pode vir aqui trabalhar comigo? O profissional vira pro Atlético e fala assim: posso, eu quero negociar com você, vamos abrir uma negociação? Aí o Atlético vira para esse profissional e fala o seguinte: olha, eu sei que você tem uma multa rescisória lá com o Al Nassr. Como é que vai fazer? O profissional fala: essa é a minha parte, eu vou resolver com eles. Vamos aqui discutir nossas condições? Quero conhecer seu projeto, quero conhecer o que você me oferece, quero conhecer o que são as suas condições, eu vou te apresentar as minhas condições para trabalhar aí. Começa uma discussão e uma negociação de contrato. No final, na hora de assinar o contrato, o cara fala o seguinte: olha, infelizmente eu não consegui a liberação. Eu tinha te dito que conseguiria, não consegui. Você quer pagar a minha multa? O Atlético fala: não quero, porque eu não concordo com isso, não foi isso que eu tratei com você. Sim, mas eu não estou dizendo que o Atlético tenha cometido um erro, João. Eu só acho que foi uma perda de tempo. Se eu estivesse na posição de estar negociando, se eu não iria... O Atlético sabia desde o início que se não houvesse a liberação, ele também não arcaria com esse valor, e nem acho que devesse arcar, porque é um valor muito alto. Mas o que o Atlético faria? Deixa eu entender aqui. Sabe por quê? Porque o contrato não é do Atlético com o Al Nassr. Mas o Atlético já não deveria... Para sentar, a hora de sentar e falar assim: você está disponível para negociar? Fez isso. Mas se ele sentou, estando vinculado ao contrato anterior, ele não estava disponível. Mas ele disse que estava disponível para negociar. Só duas partes têm acesso ao contrato: Al Nassr, Luiz Castro. E essa parte não é Atlético. Mas você não acha que o Atlético perdeu tempo esperando ele resolver? Você é contratada da Rádio Itatiaia. Quem tem acesso ao seu contrato? Você e a Rádio Itatiaia. Quem tem acesso ao contrato? Luiz Castro e Al Nassr. Luiz Castro
Mas o ponto é, eu não acho que é o Atlético quem deveria ter resolvido a questão do Luiz Castro. Mas o Atlético não tem como ter acesso. Mas você não acha que o Atlético ficou 2 semanas negociando com o Luiz Castro, esperando ele resolver essa situação? O Atlético negociou com o Luiz Castro, que disse ao Atlético: eu estou em condições de negociar com você. Ponto. O que o Atlético vai fazer? Mas o Atlético tinha ciência de que ele ainda tinha essa pendência. Mas ele disse que tinha condições de resolver a pendência. Olha, sinto muito, gente. Eu acho que tá virando uma coisa surreal que estão fazendo. O Atlético virou a genia do futebol brasileiro. O Atlético senta para negociar com o técnico. O técnico se coloca em condições de negociar com o Atlético. No final da negociação, o técnico volta atrás e diz que aquilo que ele tinha tratado com o clube, ele, técnico, não pode cumprir. O que o Atlético tinha condição de fazer num caso desse? Eu só acho que se havia a ciência da pendência, mas o Atlético poderia ter diminuído o processo. Acho que perdeu muito tempo esperando que o Luiz Castro resolvesse com o Al Nassr. Peraí, não. Resolve lá a sua vida, então. Mas como é que o Atlético vai saber o resolve lá a sua vida se o contrato é só dele? Mas isso não estava sendo dito nas reuniões? Mas quem te disse que não foi dito? Eu tô te dizendo que eu ouvi de um diretor do Atlético. Nós perguntamos ao Luiz Castro se ele tinha condições de vir. O Luiz Castro nos disse que antes do dia 15 ele não poderia conversar. Depois do dia 15, o Atlético sentou com o Luiz Castro, negociou com o Luiz Castro e o Luiz Castro se colocou em condição. Agora, se uma pessoa trata uma coisa com o clube e não cumpre isso que tratou com o clube, a culpa é do clube. Eu não consigo entender assim, me desculpa, mas eu vejo diferente. Se eu tratar uma coisa com você, eu tenho que cumprir o que eu tratei com você. Se você tratar uma coisa comigo, você tem que cumprir o que você tratou comigo. Agora, errado está quem não cumpre. Não, eu também acho que o Luiz Castro poderia ter agido com maior transparência. Eu só acho que o Atlético poderia ter otimizado esse processo. Mas otimizaria Eu só penso isso. Que se perdeu tempo. Se perdeu tempo. Estamos há 2 semanas tratando da negociação com o Luiz Castro. Como o Atlético otimizaria? Me diga. Como o Atlético otimizaria? Luiz Castro, eu quero aqui, ó, o papel escrito que você está liberado dessa multa e que eu não tenho que pagar e que você vai receber estando livre para assinar comigo. Isso é um contrato entre 2 partes. Você está pedindo a uma pessoa que te apresente um contrato que é privado dela. Na vida existe um negócio chamado palavra e na vida existe outra coisa chamada negociação. O Atlético fez uma negociação com o profissional. O Atlético sentou com o Luiz Castro e perguntou para ele: você está em condição de negociar para mim? Amanhã, a Rede Globo de televisão chega para você e fala: Nath Fiuza, nós gostaríamos de te contratar. Você vai lá, discute com a Globo e fala assim: Globo, eu topo negociar com você, eu topo conversar com você, eu topo trabalhar na Globo. Você acha que a Globo deveria ter te pedido o seguinte: Nath, me entrega seu contrato aqui, antes de eu abrir qualquer negociação com você, para ver se lá na frente, na hora de assinar o contrato, nós vamos estar em condição? Ou a Globo tem que acreditar na sua palavra? Não, mas aí são situações diferentes. Por quê? Porque o Atlético é diferente, então? Não, porque o Atlético sabia que ele não abriria mão do valor que ele tem para receber. E que o Atlético não pagaria esse valor também. O Atlético sabe daquilo que está sendo colocado e dito por todo mundo. Porque o Atlético não tem acesso ao contrato dele. Tem? O Atlético tem? Eu acho que não. Você tem? Não, eu não. Eu também não. Então a informação que o Atlético tem é a mesma que nós temos. Você concorda com isso? A que o Atlético tem é a mesma que nós temos. Eu ouvi dizer, eu li notícias de que o Luiz Castro tem uma multa rescisória. Eu não li o contrato, você leu? Não, mas o Atlético com certeza tem ciência desse contrato, né? Nós temos ciência daquilo que está sendo dito. Ou você leu o contrato? Não. Eu também não. E acredito que ninguém do Atlético também não, porque é um contrato entre 2 partes. Luiz Castro e Al Nassr. Então, o que nós sabemos é o que tem sido dito, tal como o Atlético. Aí o Atlético procura o cara e fala assim: Luiz, queremos negociar, você tem condição? O cara fala: tenho condição, vamos abrir uma negociação. Mas e o seu contrato lá? Isso é uma questão minha, eu vou resolver. O que o Atlético pode fazer? O Atlético pode chegar pro cara e falar o seguinte: deixa eu te falar, tem o que fazer. O Atlético negociou com o cara chegou no final, o cara deu para trás, vai fazer o quê? Cruzeiro com o Dudu. O Cruzeiro foi, negociou com o Dudu, assinou com o Dudu, foi até mais longe. Assinou com o Dudu. Depois de assinado, o Dudu disse que não quer vir.
E se o Luiz Castro tivesse acertado a sua rescisão contratual e depois tivesse falado o seguinte: não, eu não gostei do seu projeto de futebol, não quero mais vir, seria perda de tempo? E se o Luiz Castro tivesse negociado com o Atlético, acertado sua rescisão com o Alnassi, e um dia depois, mas aí a gente tá levando, só para completar, mas a gente tá levando pro caso do se ele tivesse, mas eu tô trabalhando com a situação, assim, não, eu tô trabalhando com a situação atual. Para mim, a ciência do contrato, da não rescisão feita e do Atlético de alguma forma ter prolongado essa negociação, eu acho que o clube poderia ter se resguardado, João. Eu não falei aqui em momento nenhum que o Atlético está errado de ter sentado com o Luiz Castro, de ter negociado com o Luiz Castro. O Atlético estava certíssimo de negociar, ele era das melhores opções do mercado. Você acabou de falar que perdeu 2 semanas. Eu só acho que... Como é que você se perdeu 2 semanas? Não estava certo nem de negociar. De negociar, de procurá-lo, estava certíssimo. Eu só acho que prolongou demais, sabendo dessa rescisão, sabendo desse processo. Eu discordo. Eu acho que o Atlético tentou contratar o melhor profissional que tinha disponível. Sim, também acho. Esse profissional abriu uma negociação com o Atlético e esse profissional no final não quis. Ou então os clubes agora só podem negociar e abrir negociação com quem tiver certeza que vai contratar. Porque senão depois o cara vira o seguinte: não, peraí, eu estava negociando com você, mas me chegou uma proposta aqui do time B, me ofereceu mais dinheiro, eu resolvi ir pra lá. Ah, não, perdeu tempo, não existe isso. Negociação não é uma coisa cartesiana. Negociação é uma realidade que envolve 2 partes, onde você tem o controle da sua parte, mas você não tem o controle da parte do terceiro. Já tentei contratar tanta gente para minha vida que eu gostaria de ter trabalhando comigo, e por N fatores, a pessoa entendeu no final que ela merecia ganhar mais, eu entendi que não podia pagar, chegou uma outra proposta, o patrão da pessoa aumentou o salário dela. Eu uma vez tentei contratar um profissional, apertou minha mão, acertou comigo, no dia seguinte ele me ligou e falou assim: teve onde eu trabalho, aumentou meu salário, eu não vou mais para aí. Faz parte, é da vida, é uma negociação. Eu não vejo muito diferente.